Podcast Café com os Camarada. Isso. Vamos lá. Mais um episódio do nosso podcast Livre Bem Viver. E a gente vai fazer uma conversa de camarada. Legal. Esse episódio é o Café com os Camarada. É isso aí. Vamos lá. A ideia surgiu assim, a gente veio aqui só pra ver ele, pra bater um papo, aproveitar que ele tá perto da gente. Aí ele botou nós na mesa e falou, ó, vamos gravar porque o papo tá bom. E aí nós vamos contar a ideia pra ele do curso de cagar pra dentro. Não. Vocês explicam, porque eu só dou um recado. E aí vocês explicam pra ele aí como que é, que tem Pô, todo o mas cagar pra sentido. dentro tem nada a ver com isso aí, não. Eu não quero que você Mas essa ideia ele vai explicar. Não, Eu não vou explicar nada. né? Até hoje eu não entendi Tá isso. louco, cara. Isso não é de Deus, não, mano. Isso não é de Deus, não. Teve alguma coisa, não deu bom. Não, beleza. Beleza, e qual que é a nossa intenção aqui com esse papo? É simples. É te contar o que a gente tá fazendo, para que daí aquilo que você tá fazendo, né, complemente. Acho que a gente tá aqui para um propósito único. A minha intenção, junto com os meninos aqui, foi o seguinte: a gente foi para Morungaba, a gente foi lá, vimos várias oportunidades lá em Morungaba, e uma delas foi a Universidade Livre, dentro da cidade. O que a gente está indo fazer naquela cidade? É muito simples. Primeiro, começou com a ideia de uma empresa. Bom, se a gente pegar uma empresa, descentralizar uma empresa e mostrar como um ecossistema DAO dentro de uma empresa pode fazer isso prosperar, talvez isso chame a atenção de fora. Isso foi a primeira etapa. Aí a gente se juntou, eu conversei com você e tal, aí você me apresentou esse maluco aqui, né? Você falou assim, ó, vai lá que tem um cara que você tem que juntar lá e mexe o caldo que nós... E aí, e depois... E eu falei, não, então eu vou e daqui a pouco eu volto. Eu volto é agora, entendeu? Eu volto, ó, voltamos aqui e agora é o seguinte. Detalhe, 6 meses depois. 6 meses depois. É que ele precisava de me levar pra igreja dele, porque ele me converteu. Teve todo um processo. O nome dessa igreja chama Espaço Livre. Beleza. Aí é o seguinte, então, o que acontece? Quando eu conectei com o David, e uma coisa que... Deixa eu só interromper, explica o que é uma DAO. Tá, o que é uma Pra DAO? quem tá assistindo, Explica aí. né? Beleza, DAO, o termo DAO em português, ele significa Organização Autônoma Descentralizada. Só o nome já diz tudo, né? É uma organização autônoma descentralizada, ou seja, é descentralizado o poder daquilo, tomar decisão, em uma formatação de democracia. O que demonstra, que exemplifica o que é uma DAO? Bitcoin. Bitcoin é uma DAO. Daí você vê o que o poder de uma DAO, onde ela pode chegar, né? Então, algo descentralizado, como é que tem tanto valor? Porque ele é uma DAO. O Bitcoin, ele atingiu o patamar de valor que ele atingiu e vai atingir outros valores, porque ele é uma DAO. Então, é um exemplo de DAO, né? Tem várias teses do que é, da onde veio, do porquê veio, mas hoje, dentro do seu white paper, a estrutura é de uma DAO. Só um exemplo, se o Leandro for falar, tem que deixar os de menor, mais 18 anos. Porque aí, se for falar sobre as teorias do que é o Bitcoin, de onde veio, do porquê veio, de quem de fato veio, quem... Aí a gente Mas eu vai quero derivar falar para um que é monte de legal. coisa. Muita teoria. Não, mas assim, sobre Bitcoin. veja se consegue deixar mais claro, porque tem gente que não sabe nem o que é Bitcoin. Tá. Então, DAO, tenta explicar DAO sem usar o Bitcoin de exemplo, que aí vai confundir mais gente, porque tem gente que não sabe o que é Bitcoin. Boa. Bitcoin, a DAO é assim, você tem um propósito, monta uma empresa com um propósito e as regras vão garantir que aquilo só anda naquele propósito. É diferente, por exemplo, de uma empresa, nós estamos vendo aí um golpe nas Americanas, os caras subiram com 20 bilhões e vão falir a empresa para ganhar dinheiro. Estão tentando fazer isso. Então, numa DAO, isso não acontece. Porque não tem um cara que vai tomar uma decisão e vai mudar tudo. A DAO tem regras que todo mundo vai seguir e essas regras é que vão determinar a direção. Não pode chegar um ser humano, pegar e mudar tudo por determinação. A DAO, ela é gerida por todos e vivida por todos num propósito. Não sei se eu melhorei ou se eu piorei. Para explicar da forma que você falou, explica o que é Bitcoin. Tem muita gente que não sabe o que é o Bitcoin. O Bitcoin hoje
é uma moeda, ela é dinheiro, né? Ela é uma moeda hoje. Não, mas assim, por que que eu falei isso? Não é isso? Porque é o seguinte, são dois assuntos que são bem profundos e pode ficar muito raso nessa... Porque é o Sim. seguinte, a pessoa... Entender Bitcoin é um mundo, entender DAO é um mundo, entendeu? Senão o cara vai falar assim, Bitcoin é um DAO, o DAO é um Bitcoin, mas não é um, não é. É e não é, é e não é, mas entendeu? Assim, É. ó, entendeu? Tipo, tem uma complexidade no mundo de criptomoeda, Sim. entendeu? E tem uma complexidade na organização DAO, entendeu? Então era legal explicar um dependente do outro. Inclusive amanhã o episódio é sobre Bitcoin, vai vir a menina aqui falar sobre Bitcoin. Legal. E aí já tem o de Bitcoin, fala de DAO. Tá, não, ótimo. Beleza. Ah, tá bom. Não, mas não é por isso, não. Sim, Não é por sim. isso. É só para entender o que eu tô falando. Comparativo, São quer assuntos, dizer, são assuntos isso. que tem. Dá para fazer um É. episódio para cada assunto. Claro. Pra gente simplificar, entendeu? Por que que eu... Porque para nós que entendemos, é mais bem moleza fazer, mas tem um monte de gente É. que não entende. E a minha ideia, inclusive, aqui, é desmistificar isso. Desmistificar o mundo de cripto, o mundo DAO, é desmistificar. Então, quanto mais a gente conseguir tornar comum, o que é comunicar? Tornar comum. Sim, dentro do que o Melhor. Leandro falou sobre DAO, então, nesse assunto. Isso. Ele falou sobre regras, aí vem o significado das palavras, o significado que nós trazemos. Regra, nesse questão religiosidade, se torna dogma, paradigma. Então, para nós que temos significado, né, às vezes se torna, pelo significado, um pouco difícil de compreender. Mas isso resume muito o que a gente vem falando em comunidade, que liberdade é ordem, liberdade sem ordem não é liberdade. Então essas regras são parâmetros que a gente vai sempre voltar para o propósito, para dentro. Deus não está lá fora, Deus está dentro. Então eu sou, está um complemento ali dentro. E aí envolve, né, outros assuntos, mas isso pensando em DAO, como intuito tudo que você está falando, da questão pessoal, da questão espiritual, da questão familiar, profissional. Eu separo dessa forma. Como que eu faço isso descentralizado? E isso, o Júlio traz isso muito, né, com a Gubis, né? De trazer isso de um formato boas vibrações, sem aquele peso de Wall Street, vamos lá, billions. E também ser um modelo tipo, tô voluntário, missionário. Então é esse equilíbrio. Isso é para mim DAO, Pra ele, como prova social. pra ele foi ok. É o que significa pra ele. É isso. É que cada um falou o que Diga aí significava. você. Quando eu conheci o termo DAO, esclareceu muito daquilo o que eu buscava, que era uma organização de fato que não funcionasse no modus operandi global, né? Então fosse num modelo mais colaborativo, cooperativo, né? Só que como fazer isso se ninguém inicia um negócio desse jeito, né? E quando se inicia algo vamos falar das cooperativas que tem Aham. hoje, os formatos que tem, são formatos políticos, né? Que não tem, tem lá, é centralizado e no final sempre nasce com uma intenção boa, mas quando o recurso chega, por ser centralizado, acaba que os interesses humanos, né? A ganância humana, ela sobrepuja ali o propósito primário, né? Então, a intenção de construir uma organização onde pessoas se conectassem e a gente pudesse ter uma forma de distribuição de recompensa, de colheita, e que todo mundo participasse, que se você tivesse uma empresa, por exemplo, um CNPJ, que fosse um quiosque, né, que todo mundo que estivesse trabalhando naquele quiosque fosse co-participante daquilo, né? E aí a proposta e a tese é que se fizermos isso e tratarmos bem a pessoa que está trabalhando, que está dedicando seu tempo naquele exercício, naquela atividade, trazer ela para dentro de uma cultura, e uma cultura com educação, com liberdade, e fazendo ela entender, levando para ela educação financeira, liberdade financeira, autorresponsabilidade, Isso. a ideia é que, pô, isso muda o mundo. O Smart Money vira o equity de valor, né? Exato. E É isso por que é difícil de fazer? Porque quem vai construir uma empresa, primeiro, é difícil você conseguir o consenso de todo mundo para você ir naquela direção. Para tomar uma decisão numa DAO, na hora de criar, né, que a gente está discutindo há 6 meses. Então, e aí quem vai criar, ele vai criar a DAO tirando o poder dele. Ele está criando uma empresa e está abrindo mão do poder.
Na hora de criar a empresa, ele fala assim, aonde eu quero chegar? E as regras vão ser feitas ali. E quando você faz a regra, depois que põe para rodar, ele perde o poder. O único propósito daquilo é cumprir o propósito para aquilo foi criado. O cara não consegue mais mudar, porque isso daí, as regras, e aí, dentro das regras, todo mundo tem que validar, igual o Bitcoin. O Bitcoin é o seguinte, o cara vai pegar e vai fazer uma transação e todo mundo que participa da rede, né, de validação, pô, você faz uma transação de Bitcoin, tem 400 validações, 1000 validações de computadores que participam daquilo, fazem o cálculo matemático e falam, tá validado. O Bitcoin, Então- se eu não me engano, acho que são 3, né, validações que eles fazem, né? 3. Não, cada transação que você Não, faz vem lá o número de O validações. que acontece? É como se fosse um joguinho. Então, assim, ele vai fazendo os cálculos lá e pá, valida. Agora, na transferência, precisa de 3. Na transferência que vai fazer, no mínimo 3. Tá. Mas para realmente para ele ir na primeira dessas 3, ele já fez um monte ali, entendeu? Tipo, já tem um mecanismo violento para aquela primeira da 3. Já foi validado. É como se fosse um livro caixa eterno, mano. Uhum. O Bitcoin, entendeu? Eu chamo o Bitcoin, eu falo que, na verdade é o Bitcoin, né? A tecnologia blockchain, Blockchain. Eu falo que é o Ether, né? O Ether, o Ether, se você pegar o funcionamento do Ether, é como funciona o Bitcoin. Tudo tá registrado e gravado lá. É. Cara, dá Era pra que você... foi o que eu tô falando aqui do cara do episódio passado do podcast, que ele vê a ideia do DNA, dos filetes lá dos DNA lá, que vem os Registrado. registros de até, não sei, 4 gerações, 5 gerações, vem o registro lá, né, no DNA. É isso aí. Beleza. Tá tudo registrado ali, ó. E existe o DNA físico e o DNA etérico, que está num corpo sutil, que é a outra parte do DNA que a ciência não estuda ainda. Que ainda nós estamos ainda numa medicina muito material. Nós estamos fazendo, nesse momento, a Transição. aí já transmutação, né? tem médicos se interessando por isso, por comprovação científica, por exemplo, de pessoas que estão acamadas e aí recebe visita de alguém e melhora. Porque é o emocional, é a parte emocional dela, trabalhando a parte energética, um monte de fatores que a medicina ainda não estuda e não consegue aplicar para melhorar. Tem gente que tem doença que o cara fica fazendo exame e não acha. Na verdade é o seguinte, ó, é que a gente não presta muita atenção no que a gente fala. Na medicina Boa. tem uma tabela que é a CID, que é a tabela da doença, né? Tabela da doença. Então você vai lá e ali é uma tabela de patologia. O cara fala, sua patologia, o que é patologia? Patos, sentimento, logia, estudo. Patologia é estudo do sentimento. Então a tabela que a gente chama de doença é a tabela de sentimento. Tabela de sentimentos. Patologia significa patos, sentimento. Logia, estudo. Patologia, estudo do sentimento. Então toda doença começa nas No emoções, no sentimento. Começa na cabeça. É isso aí. Começa na mente. E isso é Eu ignorado Entendeu? completamente. E aí você pela vai falar academia. assim, isso, você vai falar assim, mas você quer dizer então que o câncer que eu tenho tá físico aqui, tirar um tumor daqui. Começou na sua cabeça. Começou. Ao ponto de materializar. Isso aí. Tudo é mental, o universo é mental, tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Entendeu? Eu fugiria até do que você estava falando, porque a gente começou a falar de Down, e aí a gente saiu do propósito aqui que a gente ia falar, que você ia explicar o que a gente foi fazer e qual é o propósito que nós estamos aqui, que fala com o Góis. É.
que ele vai pirar. Bom. Não, Então, pode voltar. Eu acho que Continua aí, Eu vou mano. continuar. Desculpa até cortar, mas porque Não, esse assunto, se Sim. você entrar nesse assunto, eu vou te Meu contar a Deus. experiência minha. Cara, eu tenho muita coisa pra falar dessa Então coisa fale, de cura. fale. Não cale-se para sempre. Não. É Fale. verdade, legal, legal. A gente volta ao nota thread aqui. É, Vamos é. lá. Tá. o Eu vou, próximo então eu vou te Fala só um falar pouco mais perto do microfone aí que o de uma Kevin es- é surdo. tá, de uma experiência que eu tive com apometria. O que que é Apometria. apometria? Apometria é uma técnica criada por um O Ma- Ponopono, aquele lá é o... O Ho'oponopono é uma técnica que é diferente da apometria. O Ho'oponopono é você reconhecer que você é causa de tudo que acontece com você e assumir a responsabilidade. Na hora que você assume essa responsabilidade, você pede perdão pelo impacto que você está causando e agradece por esse impacto ter acontecido e você ter consciência e estar vivendo. Obrigado, sou grato. Até esqueci a frase do Ho'oponopono, mas é isso. O Ho'oponopono é isso, é você tomar consciência de que você causa tudo o que acontece com você. A principal fonte de transformação do Ho'oponopono é isso. Você reconhece. Ah, o cara me fechou na rua, tá? Você estava na rua, você resolveu se aborrecer com aquilo. Eu sou grato, agradece, abençoa o cara. E entende? Você agradece por tudo que acontece e isso é graça. A apometria é uma técnica de cura criada dentro da linha kardecista. Então a terminologia kardecista, mas assim, tem técnicas de xamanismo, de umbandismo, de várias linhas de cura Religiosas. espiritual. Claro que tem as religiosas nesse meio, porque tem muita coisa boa em religiões, né? Isso eu discordo, mas continua. Não, tem coisa boa. Não, eu acho que Não, tem coisa boa em tudo. Tem coisa boa no crime, nas drogas, na prostituição. sempre tem. Tudo tem coisa boa. No diabo tem coisa boa. Tá vendo? tudo tem Você coisa foi boa. feito para fazer Ho'oponopono. O Ho'oponopono é você, cara. Porque você reconhece o que tem de bom, que é um aprendizado, e você entrega para o mundo o que é bom. O impacto negativo, você reconhece e entrega para o mundo só o que é bom. Então, o Ho'oponopono. Então, a apometria é uma mesa. Caramba, peraí que é spam, quer ver? Falei. Desculpa. É uma mesa onde tem, no mínimo, 3 médiums e um dirigente, que ele fica coordenando a atividade. Por quê? Porque ele observa e interliga as percepções de cada um dos médiums ali na mesa. E tem o assistido, que quando começa uma sessão de apometria, o assistido entra e conta o que ele quer. Primeiro ele escreveu numa ficha, a gente lê antes na mesa. Tem toda uma preparação espiritual, antes, durante a sessão e depois da sessão, para que a gente acesse só coisas positivas, e tem todo um estudo. Eu estudei 1 ano para poder fazer parte da mesa, para entender o que é. E tem várias regrinhas, por exemplo, quando você abre, aí você abre os níveis da pessoa, o registro acástico da pessoa. E dentro dessa egrégora, a pessoa pede alguma coisa e você vai lá ver o que está causando isso. E é difícil contar o que é apometria para quem não acredita em vidas passadas. Entende? Sim. Então, vou pedir desculpa se eu estiver ofendendo a crença de alguém, mas é só uma visão minha. Não tem verdade, não tem
Isso aí, ou errado. isso aí. Não isso aí. tem certo ou errado. Então, eu posso testemunhar, porque eu participei disso, eu vi, né, as vidas de todo mundo. E eu vou te contar um caso agora de cura que comprova que existem vidas passadas. Entrou a, a, Assistido. a assistida e o problema dela era pânico. E ela estava 6, 8 anos com pânico. E ela conta na história dela que começou assim um dia. Ela chegou em casa, no outro dia ela acordou e não conseguia sair da cama. Ela sentia pânico. Ela levantou para ir no banheiro e não conseguiu ficar no banheiro. Ela voltava para a cama e ficava ali em posição fetal. Pânico, pânico. Bom, tomou muito remédio, mas aí ela melhorava e piorava e nunca ficava boa. E aí começou a sessão. Aí puta, eu tô vendo uma coisa aqui, mas eu vou falar, porque é um acordo que a gente tem. Porque cada médium vai receber uma frequência, porque tem a frequência da pessoa que está ali, né? A pessoa está interferindo no que ela recebe, no que ela entrega. Então tem toda a vivência da pessoa e a energia da pessoa para receber as coisas. Então a gente tem um pacto que a gente não julga e só coloca o que viu. Tem um dirigente que é para ver isso. Fala, cara, eu acho que isso daqui, vamos deixar esse de lado, vamos trazer essa coisa aqui e tal. Bom, então um viu eu tô vendo um adolescente assistindo Nat Geo, National Geographic. Não sei por que eu tô vendo isso, tal. Ele até se colocou na hora de falar, ele falou, não sei, mas como a gente tem um acordo, eu vou falar. Beleza. Aí o outro viu um leão atacando uma pessoa. E eu tava nessa mesa, eu falei, eu tô sentindo pânico. Pânico. Eu sinto pânico e eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu até arrepia, cara, quando eu falo. E essa mulher, tal. Aí o dirigente, cara, o que é isso? O que é isso? E aí a gente pergunta, faz pergunta declarada, tal. E aí a gente recebe, tal. Começou a montar uma cena. Essa mulher entrando na casa dela, ela passa pelo filho que está assistindo Nat Geo. O que está passando lá? Um leão atacando uma zebra. Quantas vezes você viu isso na National Geographic? Né? Toda hora. Bom, e ela chega cansada e fala, eu não vou nem jantar, eu vou dormir, tá? Avisa e vai pro quarto. Beleza, ela acorda com pânico. O que aconteceu? Abrimos o registro acástico dela. Vamos lá. É engraçado que você vê, cada um vê de uma maneira, né? Eu mais sinto. Raras vezes eu vejo a minha mediunidade é feeling. Eu consigo ter empatia, eu sinto o que você está sentindo. Até eu tive que aprender a controlar isso. E aí você vai lá, parece que tem uma luz naquela vida. Sabe quando você vê umas fichinhas assim, ó, a fichinha que você precisa puxar, ela tá assim, ó. Sabe? Você vai andando assim, aí, pá, essa mulher foi comida por um leão na África, uma vida anterior dela. E aí o que a gente faz? Tem uma técnica, a gente não apaga a memória dela, a gente ressignifica, a gente pega para o eu superior dela e mostra a cena. Tá vendo? Foi isso. O leão estava ali. Você estava no ambiente dele. Ele te comeu. Você sentiu medo que você estava encarnado. A gente não quer morrer.
Isso daí tá no DNA. Senão, as pessoas toda hora se matavam para voltar. Entendeu? Porque às vezes o sofrimento aqui é grande. E aí, você ressignifica e apaga o sentimento dela. Com comandos lá. Tal. Aí volta, fecha. Tal. Por que que eu sei que é verdade? Porque essa mulher voltou uma semana depois e falou, minha vida mudou. E eu tô tomando remédio há 6, 8 anos. E acabou. Cara, e ela falou, eu já fui em tudo que foi médico. Eu já fui em benzedeira, eu já fui não sei o quê. A apometria não cura tudo, porque os médicos que estão lá podem errar. Entendeu? Ou pode ser uma cebola. Que você vai tirando camadas dela para chegar no cerne do negócio. Né? Às vezes a coisa está muito lá no âmago. Então, isso que é apometria. E obrigado pela oportunidade de ter que explicar e a paciência, né? Não, Desculpa. legal, porque é mais ou menos o que o cara falou aqui, só que ele não usa, ele usa ciência. É. Ele usa ciência, mas é exatamente isso aí, ele ressignifica o passado ali, ele usa ciência. Só que É, o passado que ele vai é ainda nessa vida. Isso. Ele vai no passado dessa vida. É porque é o seguinte, o que acontece? No quântico não tem essa vida ou outra vida. Isso. No quântico não existe passado, presente, futuro, não existe vida. Entendeu? Não É tem isso aí. tempo. Né? Aí quando a gente traz para religião, aí a gente cria vida. Queria. Tá. Aí Boa. a gente Dá cria vida. significado. A Aí religião a religião ela traz isso. Outras vidas. A ciência não. Porque tudo é energia. Tudo é vibração. Não tem vida. Uhum. Entendeu? Deus não existe, não tem vida. É além disso. Aí para comunicar, a gente precisa significar. Entendeu? Então a gente significa. Então aí a gente fala assim, pô, existe outras vidas. Pode falar, beleza, estamos significando. Mas aí, se eu sou um cientista cético, Uhum. existe DNA, que ele está ligado a 500 mil anos atrás. Que eu posso falar que você está entendendo? Uhum. Para significar, a gente coloca significado. Sim. Entendeu? Mas aí a gente fica dependendo do avanço da ciência para poder acreditar, né? Porque o que está colocado hoje na mesa foi muito direcionado para o material. Se não é material, não existe. E aí, isso trava todo mundo. Então, né? mas olha como que isso é louco. Porque é o seguinte, tudo é energia. Tudo é energia. Tudo é energia. O átomo, ele é uma energia. Você já pegou 2 ímãs e tentou encostar eles? O que acontece? Com o mesmo polo, ele se repele. Ele se repele. Então é o seguinte, essa mesa, ela é energia, ela é átomo. Aham. E eu sou energia, eu sou átomo. Eu não estou tocando na mesa. Porque se tocar átomo, vai ter uma explosão atômica. Ah, sim. Tá. Pegou ou não? A gente não tá tocando nisso. Peguei. Eu não tô pisando no chão. Mas isso é muito complicado pro afegão médio entender, né? Essa é a ideia. Participar dos episódios bugatórios. Você entendeu ou não o que eu tô falando? Sim. É átomo, porque Sim. senão cada aperto de mão é explosão. Pega na minha Sim. mão. Isso aqui é átomo Sim. com átomo. Não estamos nos tocando. Então, Porque a gente já tá no mesmo lugar. é. É o seguinte, ó, o que acontece? A loucura é que nós somos eternidade e temporalidade. Tá. É isso aí. Temporalidade aqui. A temporalidade é a matéria. O Cronos não existe fora dessa dimensão. É o seguinte. Cronos é tempo. Isso. Não existe Então, fora eu vou te dessa falar quem é dimensão, Cronos. né? Vou te falar quem é o Cronos. Fala. Vai vir da Grécia. Então, É o A gente vai seguinte, falar ó. sobre democracia daqui a pouco, Dow, Grécia. É o seguinte, ó. História, a antagonia dos deuses. Você vai lá na antagonia dos deuses. Você vai lá na epopeia
a Odisseia de Ulisses, você vai buscar lá na mitologia. O primeiro deus que surge é o caos. Essa é mitologia. O primeiro deus que surge é o caos. Porque Deus surge, porque assim, tá lá, surge, caos. O que é o caos? Caos é caos. Ausência de ordem. Assim, é o caos. Ele não tem luz, não tem teto, não tem fundo, não tem, porque se ele tiver qualquer coisa, ele é alguma coisa. Então ele não é nada, caos, é o caos. O primeiro Deus é o caos. Esse é o primeiro Deus que surge, caos. E é o caos. É tipo uma queda livre. Porque assim, se tiver chão, não é caos. Então assim, é um negócio que cai sempre. Tipo Alice, lembra no País da Maravilha? Alice no País da Maravilha, ela cai dentro do poço e aqueles quadros, uma vaca passa voando. Aquilo ali é o caos. Aliás, o que tem de sabedoria nesse filme é Não, incrível. Eu já tô começando, já começa aqui, ó. Onde começa? No caos. Alice começa no caos. Eu tenho uma aula que eu dou em cima desse filme aí, ixi, violenta. Alice começa no caos. Então é o seguinte, o primeiro Deus que surge é o caos. O segundo Deus que surge é Gaia. Então, se no caos é uma queda livre, agora a Gaia tem um chão. Então agora Gaia se esborracha. Isso aí é mitologia grega. Grega. O terceiro Deus que surge é o Hades, ou Tártaro, que seriam os glutões de Gaia. Tá dentro ali, tipo o centro da Terra, ali, o glutão de Gaia. Então, a mesma distância que é de cair do caos para Gaia é de dentro de Gaia, entendeu? Tipo, não é incalculável, os glutões. Né? Que aí a galera chama, que todos esses deuses, né? Caos, Gaia, Tártaro ou Hades, depende né? Aí o cara coloca ela como um inferno, né? Que é o Hades, né? Só que o Tártaro, o Hades, ele é mais por uma caverna úmida, mas sabe, aquela caverna, até você vê os filmes de mitologia, o Hades, ele tá dentro de uma caverna. Né? Não é essa ideia de fogo, do inferno com fogo, diabo de fogo, é Inferno de Dante Alighieri, a Divina Comédia, que agora a Igreja Católica fez isso aí, colocou... É outra mitologia. Isso é outra história. É outra coisa. Não, é Dante Alighieri, filósofo agora do século XVII. Acho que é, se eu não me engano. E aí é o seguinte, o quarto deus que aparece agora é Urano. E quando ele aparece na mitologia, o termo é usado assim, ó, Urano cobre Gaia, né? Tipo, o cobrir do que é usado na veterinária, né? Do cavalo cobriu a égua, o cachorro cobriu a cachorra. O Urano come Gaia, ele surge copulando com Gaia. É o masculino. Isso, Urano ele surge e ele surge comendo Gaia, copulando com Gaia. Ele copula. Cópula ininterrupta. E aí começa a copular. E o que acontece? O próximo que surge é Eros. Eros do vital. O Eros que é o poder vital, que dá a vida. E aí Urano começa a fazer filho em Gaia, que é onde nascem os 12 titãs. Só que como Urano não sai de cima de Gaia, então Gaia para e para dentro. Ela porque o Urano não para de copular, então nascem os 12 titãs. 12 machos e 12 fêmeas. E ficam presos dentro de Gaia, dentro do Hades, nos glutões de Gaia, os 12 titãs. Não é homem e mulher, macho e fêmea. Né? E aí é o seguinte, um desses titãs, mano, por que a gente fica preso nessa caverna aqui, mano, o tempo todo? Não, porque seu pai, né, o Urano, não para de copular com Gaia. E aí então, Gaia junto, vai lá, faz um esquema com o filho decide libertar a mãe dessa cópula ininterrupta, e aí então prepara uma arma que ela é parecida com uma foice. Esqueci o nome da arma, que é mais ou menos parecida com uma foice, igual uma foice. De repente, talvez que é por isso que é o símbolo do comunismo, a foice, que vem libertar lá. É bem parecido aquele bagulho lá. E vem lá então um filho e capa Urano, corta o pau do pai, corta o pinto de Urano. Pra mãe Pra mãe sair. Então, quando ele corta o pinto do pai, ele sente o golpe. Ele sente a dor. E o Urano agora sobe para no céu. Para aqui. O Urano agora é o céu. Tá aqui, ó. O Urano fica aqui. E agora, então, abre o espaço da Gaia, da Terra, com o céu. Abre um espaço. E o filho que cortou o pau do pai aqui foi Cronos. E agora, quem comanda esse espaço entre a Terra e o céu é o tempo. Cronos, o cronômetro, cronologia.
né? Aí continua, aqui vai o dia inteiro. Ele pega o pinto do pai, pulsante, espumando, e aí vai caindo a pulsação, o sangue da rola do pai caindo no chão e vai nascendo as serínneas, aqui as deusas da vingança. E aí essa rola joga dentro do mar e a rola cai espumando no mar. E aí vem de lá Poseidon. Daí vai, né? Ah, Mas enfim, então como que o tempo surge? Surge de uma amputação peniana. E abre agora um espaço entre a terra e o céu. E quem comanda aqui é Cronos. E aqui agora, o que Cronos faz? Cronos começa a comer todos os filhos que nascem, comer literalmente, gastronomicamente. Quando o filho começa a chegar na altura da piroca dele, ele vai lá e come. Né? Porque como diz a Bíblia, cachorro picado por cobra tem medo de linguiça, né? Então, porque entendi. ele vai que esse cara queira me capar também. Tá. Então agora Urano começa a comer, Cronos começa a comer todos os filhos que vai ali, come vários, né? É. Até que um dia nasce um bebezinho bonito lá, e aí agora, então, Gaia vai lá, de novo a mãe, junto com a avó, tenta esconder esse menino, pega um monte de pedra, enrola um lençol e dá para Cronos comer um monte de pedra enrolada no lençol, e Cronos vai e come essa pedra enrolada no lençol, e ele esconde esse menino, que era Zeus. Esconde ele numa caverna, e Zeus agora é alimentado pela cabra Amalteia. E ele tomava do chifre da cabra ambrosia, que é comida dos deuses. Saía do chifre da cabra Amalteia, saía ambrosia, que era comida dos deuses. E Zeus cresce ali escondido, e um dia ele fala, mas por que eu estou escondido aqui, mãe? Não, porque seu pai está comendo todo mundo, aí se souber que você está vivo, ele vai te matar. Ele falou, não. E aí vem a primeira guerra dos titãs, que vem os 12 titãs, Zeus com os 12 titãs vai lutar contra os deuses do Olimpo. Contra Caos, contra Hades, ou Tártaro, contra Poseidon. Aí vai onde vem a primeira guerra dos deuses, né? Porque aí Zeus fala, não, mano, eu vou lá. E aí entra na guerra lá e tem a batalha de titãs. E o que ensina isso pra gente? Que Cronos, que é o tempo, ele come tudo. Ele come pedra, ele come Deus, ele come tudo. Tudo que tiver aqui no tempo, ele vai comer. Ele consome. Ele consome. E aí então vem Zeus agora e põe ordem no caos. Zeus, ele, nessa guerra dos titãs, ele consegue vencer lá e organiza tudo. E aí então ele delega as funções. E agora Zeus ordena o cosmo. Entrega a autoridade da terra para Gaia, o poder do céu para Urano, o poder do mar para Poseidon, e ele vai agora ordenando tudo. E aí Zeus ajusta o universo. Aí é a primeira vez que surge a palavra justiça, no sentido de ajustar a engrenagem cósmica do universo. Então o que é a primeira vez que a palavra justiça surge? Para quê? No sentido de ajustar. O universo ele estava todo desajustado, Zeus vem, põe ordem no caos e ajusta o universo. E por isso que agora o cosmo é perfeito. Daí vem a palavra de cosmético. Quando você usa o cosmético para tirar a imperfeição do rosto, porque o cosmo é perfeito. Daí vem a ideia de cosmético. E aí, então, e ele ajustou. Então a ideia é que cada um tem um lugar no cosmo, e quando você não está cumprindo o seu propósito no cosmo, é injusto. Você está desajustado. Muito. Entendeu? Uhum. Isso é mitologia, isso é história. Primeira vez. Então o tempo surge. Então abre um espaço. E aí, nesse espaço, o que aconteceu? Pô, tava mó chato. Pô, mano, Deus, ninguém morre, não vai nada. Aí Epimeteu e Prometeu, que eram deuses de quinta categoria, fala o seguinte: Zeus, deixa a gente criar mortais. Pô, o bagulho tá mó chato, mano. Tudo direitinho, tudo organizado, tudo... Aí Zeus falou, não, mano, perigoso, mas esse cara vai fazer merda. Mas não tem problema, eles morrem. Vai fazer merda, morre. Cronos come eles. Aí falou, beleza. Vai lá. Beleza, vai lá. Aí Epimeteu era mais novo, Prometeu um pouco mais velho, e Epimeteu era desprovido de intelecto, um pouquinho, né? O povo dizia isso. E Epimeteu falou, deixa eu construir primeiro, deixa eu fazer. Prometeu, vai lá. E ele vai lá, passa no Olimpo, pega a cesta de poderes e constrói todos os animais. E vem todo contente, todo feliz, e fala, pô, aí Prometeu, eu fiz os animais, olha, ele é o cavalo, olha o elefante. Aí Prometeu falou, pô, legal.
Agora eu vou fazer os homens. Cadê a cesta? Mano, cadê a... Você gastou todos os poderes nos animais? E aí, na primeira vez na história, surge... Ih, fudeu. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. E... Deu ruim, mano. Como assim, mano? Cara, você deu tudo, não, mas olha lá o leão. Mano, mas o que eu vou fazer pro ser humano? E agora então, mano, pô, o que eu vou colocar? Você acabou com todos os poderes do ser humano. E aí eles têm a brilhante ideia de invadir o Olimpo e roubar a astúcia, o intelecto, a inteligência. E aí eles sobem lá no Olimpo, roubam a inteligência. E por uma ineficiência de poderes, por uma natureza deficiente, o homem recebe o maior poder de todos, o intelecto. E aí Zeus fica louco, mano. Fala, mano, você tá maluco, velho? Colocou neles algo pra nos destruir. Você fez os caras igual a gente. Só que ele falou, mas eles morrem. Porém, o que nos iguala aos deuses? O intelecto que é eterno. Deus não morre. A consciência, ela sempre existirá. Ela é eternidade. Que aí a gente pode falar que é vida. Simples assim. Muito bom. E aí, quer tomar uma água? O banheiro tá de boa? Eu falei que, né? Tá tudo tranquilo. Muito bom. Sabe, e assim, esse negócio que a gente está querendo criar, que saiu aqui do coração do Júlio, é um espaço onde a gente possa colocar as pessoas, entregar um conhecimento base para elas, que a partir dali a gente consegue discutir isso, porque vai entrar crença, vai entrar a vida de cada um, né? A história de cada um, e um acordo de respeito. Você não precisa pensar igual eu. Um acordo de que você vai olhar para a família do seu vizinho da mesma forma que você olha para a sua. Você vai olhar para a cidade da mesma forma que você olha para a sua casa. Você vai olhar para as pessoas que visitam a cidade da mesma forma que você olha para as pessoas que visitam a sua casa. E com respeito a gente pode ir discutindo e evoluindo. E a Dawn que a gente quer criar é com essas regras, somente os princípios de verdade e respeito. E livre vem viver. Uma coisa que você respeita a liberdade, a consciência e o momento do outro. Porque se você adquiriu essa consciência, acreditando em vidas passadas, isso não aconteceu de uma hora para outra. E se você não acredita em vidas passadas, você vai falar das experiências que a pessoa passou, que é o que moldam o que ela pensa, o que ela sente, como ela sente. Uma pessoa que foi violentada na infância não vai ter um coração igual uma pessoa que foi tratada com amor. É impossível. E quando você vem para esse espaço de entender o outro e respeitar, mas você tem que ter conhecimento para poder fazer isso. Senão você fica no ego. E você só consegue ver o mundo da sua perspectiva. E o que a gente quer criar aqui é essa oportunidade. É mais complexo fazer isso numa sociedade porque as regras que estão postas não beneficiam isso.
Quem é que é valorizado na sociedade hoje? É quem tem sucesso financeiro. E quem coordena esse sistema que está implantado aqui, cada vez mais quer embutir isso. Você vê a mídia, veja as novelas, quem é o bandido, quem é o mocinho. Entendeu? O empresário é sempre bandido nas novelas. Então, você vai vendo a consciência que estão implantando. E quem faz isso conscientemente. Esses caras são estudados. Quem fazia isso era Jesus. Contava historinha e embutia coisa boa na cabeça das pessoas. Os caras começaram a contar historinha para embutir o que eles queriam, para manipular todo mundo. E o mundo está sendo manipulado desde sempre. Vou te contar uma prova disso. Você sabia que quando inventaram a prensa, a capacidade de imprimir livros, páginas, somente o Vaticano podia ter a prensa? E somente o Vaticano liberava o que poderia ser impresso. Então, desde sempre, eles controlam o que pode ser dito. Sim, então, é nisso que eu digo a religião, entendeu? Que é nociva. As pessoas costumam dizer o seguinte, ó. Não, cara, você fala, mas na verdade a religião, ela é boa e se não fosse ela, você não teria, não, teria. Porque a gente confunde espiritualidade com religiosidade. A espiritualidade é natural de cada ser humano e todos são espiritual. Você vai numa tribo indígena que nunca teve contato com vai ter lá uma aquilo não é uma religiosidade. Aquilo é uma espiritualidade. É daquele núcleo, né? Porque o luminoso, ele é natural de cada um. Todo mundo, ele tem algo que não é natural, que é sobrenatural. E essa busca é natural de qualquer um. Quando há essa Aí egrégora, qual que é o problema? O problema é quando tem dono isso. Então não tem como falar de Dao com religião. Porque a palavra religião significa religar. Então toda vez que eu tenho alguém para me conectar com algo, não é descentralizado. Entendeu? Perfeito. Então assim, então assim, olha que loucura. Primeiro o Dao quem inventou foi Deus. Né? O ser humano é um ser descentralizado. Não, assim, ó. Os caras falam de tecnologia. O Steve Jobs. Mano, quem inventou o tablet foi Deus. Moisés desce com o quê? Com um tablet na mão. Sim. Ele desceu lá com o quê? Com as leis escritas onde? Um tablet. Um tablet, era uma pedra. Isso aqui. tablet. Era uma pedra. Mas é o seguinte, vamos lá, vamos entender. Vamos entender a loucura dessa ideia que Deus inventou. É o seguinte, quando a gente vai para uma empresa, vamos lá, a gente vai começar uma DAO. Então, vamos ver se eu entendi. Eu estou falando que eu vou ver se eu entendi. A gente vai criar sistema, regras, porque a gente não a gente se chama conhece. de ordem, nós chamamos de ordem. Isso, a gente não se conhece, a gente nunca viveu isso, então a gente vai colocar aqui as regras, né, para que rode sozinho. Porque a partir do momento que se relacionou, funcionou. Isso. E aí não precisa mais disso. Pronto, isso aqui é Bíblia. Perfeito. Por que veio a Bíblia? É o seguinte, você vai trabalhar numa empresa, você vai chegar aqui nessa empresa aqui, você vai trabalhar aqui. Então você nunca trabalhou, você não tem contato com nada. Então você vai ter que ter uma regra. Você vai ter que ver o horário para entrar, o horário de almoço, quando desliga a máquina, quando aperta o botão, porque você não tem relacionamento com aquilo. Então você precisa de regras. A partir do momento que você começa a se relacionar na empresa, não tem mais regras. Ou lá na sua casa tem uma listinha do que você deve ou não fazer com a sua esposa. Não, porque você se conhece. Não é isso? Você se conhece. Então, acabou. Tem relacionamento, você não precisa... Só de olhar, a sua esposa sabe como que você tá. Só de olhar para ela, você já sabe como que tá. Só o jeito, entendeu? Tá convivendo, mas quando o relacionamento tá começando, vamos fazer umas regras. Ó, vamos estipular, pelo menos devia ser assim. Vamos estipular umas regras, ó, isso vale, isso não vale. Ó, é o seguinte, mano, se você quiser transar, pode transar com quem você quiser, pode fazer o que quiser. Agora, vê o jogo do Corinthians só junto comigo, mano.
Se você for ver o jogo do Corinthians com outra pessoa, acabou nosso casamento. Acontece. Acabou, mano. Isso aí é regra. O relacionamento é meu e dela. Eu decido com a regra. Então dá pra quem você quiser. Pode dar pra todo mundo. Agora, jogo do Corinthians só vem comigo. Cara, o que é combinado não é caro. Isso. Ah, não, mas isso tá errado. Tá errado por quê? De que é o relacionamento? Ué. Tá combinado. O que não pode é o seguinte, é combinar e não cumprir. Pô, você não tá transando com todo mundo? Pô, mas o combinado era transar com todo mundo? Não funciona. Não. Então, assim, tem a regra, ditamos a regra, Você sabe que você tá falando pra muita gente, né? Isso de Jeová, né? entendeu? Ó, tá, colocamos a regra. Então, não, beleza, não quero. Então vamos fazer o seguinte, transar só nós dois, transamos só monovaginal, não tem monopenial e Corinthians pode ver o que você quiser, pode ir no estádio ver o jogo com os amigos. Fechou? Combinado. É outro combinado. Acabou, é outro combinado. Isso. Mas esse combinado também não tem que ser eterno, né? Se os dois Não, verem não. que não funciona, Acabou. eles têm que fazer um... Não, eu só tô dando um exemplo assim, não tô falando da questão de só um exemplo. Claro. Então vamos lá. Então o que acontece? A partir do momento que se relacionou, não precisa mais. Então, Deus não existe. Deus não existe. Né? Deus não existe. Então é o seguinte. Ele não existe. Aí, ninguém sabe o que é Deus. Vamos lá, ele vai aparecer agora para um povo que está 400 anos escravo. Deus vai surgir agora, o Deus dos hebreus, para um povo que está 400 anos escravo. Então os avós eram escravos, bisavô era escravo, tudo escravo, cabeça de escravo. Então, como vai chegar um Deus agora para um monte de escravo e falar que é amor? O escravo falava, merda. Porque quem que é Deus pro escravo? Faraó, que se não trabalhar dá chicotada, pá, e pressiona, e no poder, e manda matar. Isso é Deus pros caras. Como que Deus vai aparecer agora e falar assim, eu sou amor, amo vocês, ai, queridinho lindo. Os caras falam, merda, são aqui escravos trabalhando. Né? Então Deus ele tem que aparecer de uma maneira, né, abrindo o mar vermelho, engolindo os faraó, pá, os egípcios. E aí é o seguinte, então, o que ele faz? Ele escreve um manual. Escreve um manual. A lei serve de guia. Ela não resolve nada. O manual ele veio não é para resolver nada. Porque o povo morria e não sabia porque estava morrendo. Mais ou menos assim. Vocês vão vir para cá e estão lá na rua da sua casa ali, você pega o carro, vem, chega, todo dia você vem para cá. Daqui a pouco um dia chega lá na sua casa, 10 multas. Você fala, mas o que é essas multas aqui? Não, porque na sua rua só pode andar 20 por hora, você está andando a 30. Você fala, mas da onde isso? Quem falou isso? Não, vou lá na prefeitura. Ô, prefeito, aqui, ó, você deu essas 10 multas aqui, ó, falando que só posso andar 20, mas ninguém me falou nada. Aí fala, não te avisaram? Não. Puxa vida. Ô, vamos fazer uma lei? Põe uma placa lá, vamos fazer uma lei que agora, pronto, cancela essas multas aí. Então, agora fizeram uma lei, colocaram uma placa lá, avisaram, ó, agora se você passar aqui 30 por hora, você toma multa. Só que você continua passando 30 por hora. A lei não vai impedir você de passar 30 por hora. Só vai chegar as multas. Ela só vai mostrar porque você está sendo multado. Então, quando Deus escreve a lei, ele só está explicando porque os caras morriam, mas não vai salvar. A lei não salva ninguém. Cumprir a lei não resolve nada. Cumprir mandamento, liturgia, não resolve nada. Nada. Interessante Nada. essa analogia. E aí, então, o que ele faz? Ele vê que não funciona. Lei não funciona. Regra não funciona, lei não funciona, explicar não funciona. Aí o que ele faz? Regra não funciona, é isso aí. O que ele faz? Ele se materializa. Não é isso que a Bíblia fala? Que no princípio era o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Aí Deus vem e se faz humano, vem viver. Fala assim, eu quero isso aqui, ó. Esse aqui que eu quero. Viver. Viver. Olha aqui. Olha que loucura. Filipenses capítulo de número 2. Cristo existia em forma de Deus. Não se apegou que o ser igual a Deus era algo de se vangloriar. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Na forma de servo, se assemelhou aos homens. E na forma humana, ele morreu na morte de cruz. E ele não só morreu, ele foi para o inferno. Ficou 3 dias no inferno.
Não só morreu e foi pro inferno. Ficou mais 3 dias lá no inferno. E aí depois ele ressuscitou e recebeu o nome que está acima de todo nome. O que isso mostra? Que é o seguinte, que ele era eterno, era uma energia, era uma vibração, era uma vida, ele era... E aí ele desceu aqui com uma missão, se materializou, viveu, cumpriu o propósito e voltou para lá de novo. Voltou. A eternidade voltou de novo. O que é a eternidade? A eternidade é um dia que nunca acaba. O que faz o dia ser dia? A escuridão. Veio manhã e noite do primeiro dia. Não é isso que a Bíblia fala? E foi a manhã e a noite, segundo dia. E o Deus que era bom. É a manhã e a noite. Então só tem o outro dia porque veio a noite. Que a gente pode falar que é a morte. Que a gente pode dizer que é outra vida. Pode ser. É doido, né? A Doido. gente ficar E aí é o seguinte, ó. pensando. Aí qual que é o meu pensamento? Deixa eu colocar o meu pensamento aqui. Eu tô só falando, só pra encher linguiça. Mas qual que é o meu pensamento? É o seguinte. Eu acredito no mundo espiritual, é muito mais real que o mundo material. Para mim, esse é fato, assim, é real. E caminho no mundo espiritual com tranquilidade, com facilidade, tenho visão aberta, vejo anjo, vejo demônio, vejo outros portais, outra dimensão, faço viagem astral, faço tudo, caminho nisso aí tranquilo. Eu não tenho dificuldade com isso, acredito nisso, creio nisso. Só que é o seguinte, eu acho que o que eu tenho aqui é mais importante do que lá. Certeza que sim, porque você está aqui agora e Isso. não adianta você tá na hora de almoçar e você vai jantar, não dá. Tá aqui e agora. Vive aqui Isso e agora. é o mais importante, aqui e agora. Boa. É isso aí, é isso que eu querio. Viveu aqui e agora. Você quer uma dica de leitura para passar? É O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Conheço, Cara, conheço. é um livro que ele tem 100 e poucas páginas. Eu tô lendo ele há 7 anos. Te juro por tudo que é sagrado. Eu não li a última página. Esse livro parece que em cada página tem uma vida de ensinamento. É impressionante o nível de profundidade desse livro. E cada vez que eu leio de novo, eu vejo outra coisa que é mais importante. Eu vejo pelos grifos. Porque o que eu li antes tá lá grifado e eu falo, não, por que eu grifei isso aqui? A parte mais importante dessa página aqui tá aqui, ó. Agora, na outra vez que eu tô lendo. Você entendeu? Sim. Porque é muita informação naquilo ali. Ó, quando uma das chamadas do Maêutica é altere o seu passado. E a galera fica louca quando como alterar o passado? Altere o seu passado, controle o seu futuro e tenha ciência do seu presente. Perfeito. Né? E como alterar o passado? Porque passado, na verdade é o seguinte, o passado não existe, porque já passou. Sim. Acabou. O futuro também não existe, porque não aconteceu. Sim. E o presente também não existe. Porque para o presente existir, o tempo tem que parar. Como que eu analiso o tempo? O que você faz? Como se faz ciência? Você analisa, compara e conclui. Então, para eu analisar o presente, ele tem que parar. E se ele para, ele não é tempo. Não é mais presente, é eternidade. Sim. Porque a eternidade é um tempo que não passa. Então, Sim. o que é o tempo? O tempo, ele não para. O tempo é uma aporia. Não para, não. Não, porque se parar não é tempo, é eternidade. E a gente só tem consciência do que é a eternidade. Porque a Bíblia fala que Deus implantou a eternidade dentro de nós. Nós Sim. somos eternos. Então, o que é perder a eternidade? Quando o homem perdeu a eternidade? Porque, vamos lá, o passado não existe. O presente não existe. E o futuro também não existe. Porque se existir presente, não é presente, é eternidade. Porque Sim, agora, o presente é uma coisa efêmera, né? Pá, eu bati a mão aqui, era presente, mas já não é mais. não, então, É um já instante, bom, não tem. Já Então, era. vamos lá, vamos pegar. Então é o seguinte, ó, olha aqui, ó, essa explicação aqui é moleza, mano. Vamos fazer de conta isso aqui, ó.
Vamos aqui, deixa eu pegar um exemplo aqui. Alunos do Maiote que pode responder ou não? Só Não, deixar pra eles. aqui, ó. Ó, Deus, ele faz o Éden, aí ele faz um jardim, ele faz a terra, o Éden e um jardim no Éden. Né? Que aí ele usa a réplica do tabernáculo. Faz o átrio, onde ficava o povo, o lugar santo, onde ficava o sacerdote, e o santo do santo, onde ficava o sumo sacerdote, onde vinha a arca da aliança, que ele vinha lá falar, se manifestava lá. Então, o homem vivia no santo dos santos, porque tinha o átrio, que era a terra, o Éden, que era o lugar santo, e o santo dos santos, que era o jardim no Éden, onde Deus vinha falar com o homem na viração do dia, todo dia. Então, o homem existia em Deus, ele vivia em Deus. E aí é o seguinte, por ele existir em Deus, ele fazia o que ele tinha que fazer. Por exemplo, o vento existe em Deus, por isso ele venta. O vento existe em Deus, por isso ele venta. A maré existe em Deus, por isso ela mareia. O sol existe em Deus, por isso ele soeia. A lua existe em Deus, por isso ela lueia. O homem existe em Deus, por isso ele homeia. Certo? Então imagina eu criei essa caneta. Criei essa caneta. Falei assim, ó, caneta, então eu te criei e você vai ser uma caneta. Você foi feita para canetear. Então o homem existe em Deus e foi feito para amar. Então imagine se o vento que existe em Deus e foi feito para ventar falasse assim, Deus, é o seguinte, eu não vou ventar lá em Santa Catarina não. Vai dar merda, vai destelhar as casas, vai alagar, vai matar, tá errado. Então Deus falou assim, ó, mano, não se meta nesse negócio de certo e errado. Falou, pô, mas ó, você existe em mim, então você pode fazer o que você quiser. A ordem de Deus foi, coma de tudo que tá aí no jardim. Tá escrito, Deus criou e falou assim, coma de tudo. Menos daquela árvore ali do entendimento, porque essa é a minha parte. Se você quiser entender o que é certo e o que é errado, você vai dar merda. Porque o dia que você se meter nisso, que é certo e que é errado, você vai sair de mim. A palavra morrer é necro. Você vai se separar de mim. E aí, beleza. Então imagine o vento chegar para Deus e falar assim, vento, Deus tá errado. Eu não vou ventar lá em Santa Catarina, não. Se eu ventar lá, vai destelhar as casas, vai alagar, vai dar um tufão, vai encher, a chuva fala, não vou chover não em São Paulo, vai alagar tudo, Deus. Tá errado. Deus falou, não se mete nesse negócio de certo e errado, deixa esse bagulho comigo. Só faz o que você tem que fazer, só venta. Só chove. Então, quando o homem, ele decide entender o que é certo e o que é errado, ele faz o quê? Ele sai de Deus. Ele desliga o GPS da vida. Deus é o GPS. Deus é o GPS. Deus falou, não quero entender o que é certo e o que é errado, mano. Eu sei o que é certo e o que é errado. Porque imagina essa caneta e fala assim, não, agora eu não vou mais ser caneta, não. Eu vou ser prendedor de cabelo. Eu vou ser um cotonete. Tá errada, tá perdida. Então, quando o homem decide entender o que é certo e o que é errado, ele se perde. É como se o Éden fosse uma aljava, Deus fosse a flecha, e agora Deus arranca a flecha e lança o homem para um alvo, para um propósito. Agora, quando o homem sai de Deus, ele desliga o GPS, agora ele procura um arqueiro para lançar ele. Ele está perdido. Ele é uma flecha procurando um arqueiro, sendo que ele já estava na aljava, ele já estava com o arqueiro. Entendeu? E aí o que acontece? E quando ele faz isso? Quando ele quer entender o que é certo e o que é errado. E quando ele quis entender o que é certo e o que é errado? Quando ele escutou uma voz de fora. Quando ele escutou alguém de outro plano. Que falou para ele assim, não, o dia que você comer, aí você vai ser igual a Deus. Só que o homem já era igual a Deus. Então, essa é a minha preocupação de não focar 100% no agora, meu, e sem ninguém de fora. Mesmo que seja, é do bem, é meu amigo, eu não escuto. Uhum. Não escuto. É. Porque eu não estou falando que é assim, eu estou contando o meu ponto de vista. Pode correr um sério risco de alguém querer me enganar. Com certeza. Entendeu? E mano. Porque a missão aqui Deus entregou para mim. Então se eu escutar alguém é ele. E aonde está Deus? Dentro. Então eu escuto a voz interna. Sim. Posso falar assim. A gente pode escutar os outros, as palavras que os outros estão falando, mas tem que ressoar dentro de você. Não é que você não escuta ninguém, você escuta todo mundo. Porque pouco que eu te conheço. Lógico, não, tô colocando modo. Você escuta todo mundo e procura a lógica
com o que o outro está falando, porque pela maneira como eu te sinto, né? Você sempre presta atenção em tudo, mas o que você escuta é o que ressoa em você. Sim. Não é que você não dá bola para ninguém, porque os outros falam. Você ouve tudo, mas o bagulho tem que ressoar aqui dentro. E aí eu decido. Mesmo porque o impacto e as consequências, né, vão ser na sua vida. Isso. É porque é o que é o seguinte, ó, tudo que a gente precisa para ser que a gente é já tá dentro. Não tá fora. Nada externo nos completa. Uhum. Então, por isso que eu digo assim, ninguém ensina ninguém. Não existe esse negócio de treinamento de liderança. Mentira. Isso é para roubar dinheiro. Por quê? Porque é o seguinte, tudo que você precisa para ser quem você é já tá aí. O que a palavra aluno é? Sem luz. O que um coach faz? Vamos lá, um treinador de líderes faz? Ele ilumina. Uhum. Você encontra quem você é. As dracmas que você perdeu. Um professor, ele ilumina. O aluno, ele encontra o que está dentro. Então, você vai para uma faculdade, não é para se tornar médico. Você já é um médico. Só que você vai lá e quando você recebe informação, acende a luz do médico que está dentro de você. Então, quando você lê um livro, não foi aquele livro que trouxe conteúdo. Não, ele só iluminou o conteúdo que já está dentro. Você nunca teve essa experiência de ler alguma coisa e falar, mano, eu sabia disso. Parece que eu já sabia disso. Cara, eu tô lendo esse livro, parece que eu escrevi esse livro. Boa. Já boa. viu isso ou não? Sim, Já teve essa experiência? Por quê? Com certeza. Porque tá dentro. E tem coisas que você lê e não entende Não nunca. entende nada, porque aquilo não é pra você. Aquilo, exatamente isso. É como se você fosse um peixe e você tá lendo sobre vaca. Então você nunca vai dar leite. Então você pode ler 500 vezes, você não vai dar leite, mano. Boa. Entendeu? Agora, quando você é peixe e lê sobre peixe, você fala, pô, isso aqui é meu. Esses cursos de liderança, o cara vai te ensinar como ele chegou lá. É Que não é regra. que Ele pode é um não ser ser único, bom né? Ele para é um ser você. único no contexto Pode dele. não ser bom para você, mas é legal você ver como ele encontrou a liderança, como ele encontrou. Olha lá e vê se ressoa em você. E é o que é um jeito de se encontrar. É você, aquilo que eu falei. Ou de se perder, né? Ou de se perder. Porque ninguém te ensina como ouvir você. Isso. Desde Porque que isso é a o chave de tudo. Isso. Essa é a chave, ela é simples e foi o que Jesus tentou dizer. Não É isso foi? aí. É isso aí. Foi o que ele veio fazer. Ele veio. Aí olha que loucura. Aí olha que loucura. Jesus é de Libra, né? O signo de Jesus, Libra. E qual que é o símbolo do signo de Libra? Peixe. Não, peixe Não, é balança. peixe, né? É a balança. É balança. É a balança. É a balança. Por isso que é o símbolo da justiça. Desajustado. Por isso que é o símbolo da justiça. Por quê? Porque Jesus é a justiça de Deus. Você fala que Jesus é de Libra, ninguém vai entender, né? Porque a gente comemora 25 de Não é, de porque dezembro. isso aí é porque Constantino, que era pagão, e ele, Roma, Império Romano dominando, perdendo a hegemonia, Roma estava perdendo a hegemonia, os otomanos já estavam vindo de um lado, os bárbaros cutucando do outro, Constantino viu que estava perdendo a hegemonia, o que fez? Lactâncio, que era um escudeiro de Constantino, fala assim, mano, imagina esses cristãos, se a gente colocar ele no nosso exército. Porque os caras matavam cristão na época. Eles perseguiam. Tem um livro que chama As Catacumbas de Roma. Ele conta a história dos cristãos perseguindo nessa época. Os caras catavam os cristãos, jogavam dentro das covas dos leões. Podiam comer. Os leões vinham comer os cristãos vivos. Catavam os leões, os cristãos, enfiavam a lança no toba dele assim, ó, pendurava na cidade, metia a picha, iluminava a entrada da cidade com o corpo dos cristãos. Ou nega Cristo ou morre. Os caras morriam cantando. Aí Lactâncio falou, Constantino, imagina esses caras, mano. Os caras aqui, a gente mata os caras morrem cantando, a gente joga na cova do leão lá, com bondoso amigo. O leão come e os caras morrem cantando, mano. Imagina esses caras lutando do nosso lado. Constantino entendeu rapidinho que era mais fácil dominar pelo medo do que pela guerra e decreta agora o cristianismo a religião oficial. E as cruzadas mataram mais que as duas guerras mundiais juntas. Porque agora Constantino decretou o cristianismo como religião oficial. Primeira vez que o nome cristão aparece em Antioquia, cristão significa pequenos cristos. Era um nome pejorativo. Os caras falavam, aí Cristinho, cadê seu Deus? E pá, chutava a bunda. E aí, Cristinho? Era pejorativo. Aí da noite pro dia, os caras que viviam escondido, tirado, zoado,
Agora não, mano. Agora é cristão, mano. Porque agora virou religião oficial. Fechou com o Estado e agora é Deus acima de tudo, família, pá. E agora é cristão, mano. Entendeu? Agora é o Cristo, mano. Agora nós que manda, mano. Agora nós tem poder. Da noite pro dia, mano. Da noite pro dia. Foi moleza. E aí o que acontece? Aí Constantino, porque era pagão, devota ao deus Sol, Solstistes, ele fazia o ritual de Solstistes, devota a Mitra. Então a ceia que os cristãos fazem, essa antropofagia de comer o pão e beber a carne, essa é ceia mitraica. Mitra era o touro sagrado, eles comiam um pedaço da Mitra, tomavam o sangue dele, que essa antropofagia, ele tinha o poder de Mitra e tal, porque a ceia bíblica é uma janta. Se você olhar a ceia que Jesus fazia com os discípulos, era uma janta. Era uma pizza que ele Uma pedia. janta, era uma janta, porque o foco da ceia era a comunhão. Não era comer. Tanto que Paulo, quando tá brigando com os caras lá em Coríntios, ele tá dando uma dura nos caras, ele fala assim, mano, você não tem que comer em casa, não? Vai comer em casa. Ele fala isso lá pro cara. Porque tem uns que estão com fome e você já encheu a barriga e não espera os irmãos pra comer junto. Você já viu isso lá? Ele fala, pô, vocês estão falando que isso aqui é ceia do Senhor? Não, mano, isso aqui é mentira, mano. Vocês estão mentindo. O foco não é comer, você quer comer, come em casa. Então a ceia bíblica é uma janta. A de Mitra é um pedacinho do boi, o calicinho de sangue. É só pesquisar no Google, não acredita em mim, não. Põe na Google, ceia mitraica, vai ver que a ceia... E agora? Não tem problema nenhum, porque o foco não é a liturgia. Não. E Jesus nasceu de uma virgem mesmo? Hã? Jesus nasceu Depois de que uma nasceu não é mais virgem, estourou o ímã lá quando saiu, né, mano? É. Aí é o seguinte, e aí o que acontece? Então aí Constantino faz o quê? Mescla a religião pagã dele com o cristianismo. E aí então ele muda, que o dia que a Bíblia colocou para ser dia do Senhor é o sábado. Ele muda para domingo, Sunday, que ele era devoto ao Deus Sol lá. E aí é o seguinte, o feriado, os feriados bíblicos é Sucote, a festa do tabernáculo, as festas que estão lá em Yom Kippur, as festas que estão na Bíblia. Aí Constantino coloca os feriados dele. Aí coloca 25 de dezembro, que é quando é o solstício, quando tem o sol, o dia maior do ano lá. Solstício. Isso, solstício, é isso aí, esse bagulho aí. Que é lá na Europa, nessa época. Entendeu? E aí ele coloca lá dia 25 de dezembro, que aí vai comer, aí já era. Então, só que pela Bíblia, Jesus nasceu na primeira semana de outubro. Provavelmente no dia 3, festa dos tabernáculos, né? Que Jesus nasceu ali, quando é comemorado lá Eu ouvi falar abril? Não, é mentira, é Bíblia. A Bíblia mostra lá a primeira semana de outubro. Por isso que ele é de Libra. Porque Jesus veio para fazer a justiça. Por quê? Porque desajustou. Aí vamos para lá. Isso aqui não é assim, mas fica fácil de entender para quem entende. Essa aqui, do jeito errado. É o seguinte. Então, tem uma história furada. Ó, você é um pecador. Da onde isso? Da onde? Você me conhece da onde? Que você não fala Comparado assim, com quem? não, Adão pegou. Quem? Adão. E quem que é Adão? Fala pra mim. Quem que é Adão? Quem que é esse maluco aí? Não, mas pera lá. Não faz sentido. Eu pagar uma conta que não é minha. Eu pedi pra nascer. Ah, não, mas você pediu... Não, mas eu não lembro. O que eu não lembro, eu fiz. Acabou, mano. Não é injusto eu pagar uma coisa que eu não fiz, mano. Não, você fez na outra encarnação. Quando eu fiz? Na outra encarnação. Então vai me cobrar na outra encarnação, mano. Cobra agora, não. Mano, Eu penso igualzinho, mano. mano, eu não fiz, mano. Pô. Perdeu o prazo. Perdeu o prazo. Acabou, mano. Caducou. É 5 anos, meu amigo. Já era. Tô zerado, mano. Tem essa dívida aí. Não, mano, você tá tirando. Eu nunca entendi esse negócio aí, mano. Mas aí depois, lendo a Bíblia, eu vejo que não é bem assim. Mas vamos pegar essa ideia para fazer de conta que é assim. Romanos 5,17 fala assim, ó. Se pelo pecado de um, pela ofensa de um, que é Adão, todo mundo virou pecador, muito mais os que receberem a abundância da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida através de Jesus. Então tá dizendo o seguinte, quando errou, quando Adão errou e todo mundo virou errador, agora vamos lá. Por quê? Porque se a gente for voltando, então, vai voltando para trás, volta pro meu pai, pro meu avô, bisavô, tataravô, parará, voltando. Realmente a gente vai chegar onde? Lá no Adão. Isso é ciência, viu que todo homem, toda a humanidade veio do mesmo DNA. Então, beleza. Então a gente tem geneticamente no DNA, vamos lá, o erro do Adão. Vamos colocar que veio isso aí. Geneticamente, vamos acreditar nisso. Só que isso é injusto. Porque eu não combinei nada. Então estava desajustada a humanidade.
a humanidade desajustou. Lembra que a gente começou a falar de justiça lá do Então agora Jesus veio para fazer o quê? Para ajustar o que estava desajustado. Então se Adão pecou e você não fez nada, o que você fez para ser um pecador? Nada. Você só recebeu uma informação. Você é pecador. E a Bíblia fala, assim como você imagina na sua mente, assim você é. Então falaram, você é pecador? Você falou, eu sou mesmo. E o povo gosta disso. Quando eu falo assim, ó, você não é mais pecador, os caras brigam comigo. Não, mano, eu sou pecador sim, mano. Eu falo, meu Deus do céu, mano. Se eu tô errado... A loucura tá É o bem seguinte, ó, implantada, olha gente. que loucura. Se eu tô errado, fique feliz, mano, que eu tô te dando É bênção. origem, né? É só 80% dos brasileiros, irmão. É. É 80% Ó, ó. dos brasileiros são cristãos. Por Isso. Entendeu? A Não, situação que a gente ó, tá é assim, ó, enfrentando. os caras falam assim, ó, os caras falam assim, ó, os caras falam assim, ó. Os caras falam assim, ó, eu sou pecador, mano. Sou pecador, aqui não tem pecado, que aqui meu pé tá louco, esse negócio de pecado. Eu falei, não, mano, você não é mais pecador. Canta pitch pra ele. Os caras ficam bravos. Rapaz, se eu tô enganado, fique feliz, porque é bênção. Eu sou assim, ó, quando o cara fala um negócio pra mim que é bênção, eu pego. Não tô nem aí se tá na carne, se tá no espírito, eu pego. Quando eu falo uma coisa que não é bênção, eu não pego. Não tô nem aí se tá na carne, não é bênção, não quero. Não, é Não simples quero. assim. Simples assim, cara. Mas enfim, aí o que acontece? Então, olha lá, então Adão pecou, o que você fez pra ser um pecador? Nada. Você nasceu e falaram assim, você é um pecador. Te deram uma informação. Você creu nisso e viveu como um pecador. É injusto. Estava desajustado. Então agora, a primeira vez que a palavra justiça surge, ela surge para conotação de ajustar o cosmo. Então agora Deus vem ajustar. Por isso que Cristo é a justiça de Deus. Se um homem errou e todo mundo virou errador, agora um homem vai acertar e todo mundo virou acertador. O que eu preciso fazer para ser um acertador? Nada. O que eu preciso. O que eu precisei fazer para ser um pecador? Nada. Eu só recebi uma informação. Quem pecou? Adão. E falaram para mim que eu sou pecador, agora eu sou. Pronto, recebi uma informação. O que eu preciso fazer para ser justo, reto e santo? Nada. Só receber outra informação. Cristo morreu para pagar aquela dívida de Adão. Cristo morreu para perdoar os seus pecados. Acabou. O que eu faço? Nada. Eu só recebo essa informação. Porque qualquer coisa que eu faça para me salvar, Deus é injusto, porque eu não fiz nada para me perder. Eu não fiz nada para estar perdido. Eu não fiz nada. O que eu fiz? Eu recebi uma informação. Então o que eu tenho que fazer? A mesma coisa. O quê? Receber outra informação. Em Cristo Jesus não há mais condenação. Acabou. E agora? Agora eu vivo. Acabou. Não tem mais pecado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Jesus tirou o pecado do mundo, por que eu sou pecador? Então ele não cumpriu o propósito. Não existe nada certo e nada errado. Só consequências. É isso aí. Eu acho que se você fizer um apelo agora, a galera levanta a É mão o aí. seguinte, ó, presta atenção. Só O que consequências. fez o homem se afastar de Deus foi querer arrumar o que é certo e errado. Não, eu achei o incrível impacto, você né? ter falado isso, porque o que afasta do homem, o homem de Deus, é querer entender o que é certo e errado. Acabou, mano. Caralho, isso é muito simples. Não faz sentido. É muito simples. Pecado não tem nada a ver com certo e errado. E aí fica um apontando pro outro. Isso. Por quê? Porque certo e errado depende do que é o seu objetivo, sua missão, o seu Sim. propósito. Porque é o seguinte, se você é um peixe, eu sou uma vaca, você tá errado. Você tá em pecado, mano. Por quê? Porque você não dá leite. É isso aí. E aí você vai ficar o tempo todo, eu tô em pecado, eu preciso dar leite, mas você é peixe, mas você fica... Não, mas você não vai dar leite. Então o seu pecado não é que você não dá leite, é que você tá no lugar errado. Só, Simples assim. Imagine o vento querendo entender o que é certo e o que é errado, ele não vai ventar, não chove mais. curti, hein? Um bom aprendizado. Parabéns. Entendeu? Então o que acontece? E aí quando eu digo isso aí que eu não ouço, escuto, lógico que eu escuto todo mundo e tal, mas assim, o que eu costumo não escutar é fora do plano terreno, isso que eu tô te falando. Os outros seres, as outras entidades, as outras almas, outro espírito. Cara, isso eu não escuto. Eu Não tenho escuta. dificuldade também quando eu escuto aqueles áudios que os caras chamam de o cara veio de Marte, o cara recebeu não sei o quê. Não, eu não escuto. Não escuto. Nada. Porque é o seguinte, é o que eu tô te dizendo. Não tô falando que não tem. Eu vejo, interajo, já acabou. Eu não tenho dificuldade com o mundo espiritual. Não é isso. Eu tô dizendo que é o seguinte, eu tenho uma missão aqui na Terra, né, e posso, em algum momento, sair do foco dela, porque aconteceu isso com o homem lá no Éden, mano. O cara tava junto com Deus, mano. Escutou quem? A serpente. Acabou. Escutou quem A tava palavra fora. que é usada ali como diabo é ego. Em hebraico, é ego. Né?
Ele escutou o ego. Ele mesmo. Ele escutou, mas veio da onde? De fora, né? De uma primeira sessão espírita que veio lá e falou: o diabo encarnou na cobra, foi isso aí, ó. E falou pra ele, ó, não, você precisa fazer primeiro. Ferrou com tudo, mano. Então qual que é a minha preocupação? De repente, porque, cara, esses seres que, aí a gente pode colocar vários nomes, não quero especificar essas entidades aí. É o seguinte, tem do bem, mas também tem do mal. Sim. Tem algumas que tem inveja. O cara me enganar é fácil. O cara tá 1000 anos na luz aí da minha frente. Pra ele contar um negócio pra eu ficar perdido, ele falar que eu sou uma vaca e eu sou um peixe e eu ficar querendo dar leite, é rapidinho. É isso aí. Né? Então, eu sou muito cético nesse sentido. Então, o que a ciência não comprova, eu não quero saber. Ah, mas... E eu sou um cara 100% espiritual. Por quê? Porque a ciência, ela comprova a espiritualidade. Uhum. Acabou. É o que a gente tá falando. O que você falou aqui, o cara acabou de falar aqui cientificamente. No quântico. DNA. Que é como eu falei, que a gente pode falar que é vida. Aham. É isso aí. O mecanismo pouco importa, né? Isso. Mas aí aonde que é o engodo aqui, ó? Quando a gente institucionaliza. Polariza. Quando a gente institucionaliza. Você centralizou o acesso. Acabou. Aí Esse fudeu. é o meu único. Quando algumas pessoas perguntam pra mim, qual que é o seu medo assim do espaço? Meu único medo do espaço é o seguinte: depois que eu morrer, fazendo do espaço uma religião. Eu falo isso, o povo dá risada, mas eu falo sério. Por quê? Porque Jesus não era cristão. Jesus não fundou o cristianismo. Quem inventou o cristianismo foi Constantino. Jesus veio aqui e viveu. Ele não criou uma igreja. Eu vejo uns caras, eu dou risada. Qual que é a sua igreja? É a minha igreja de Jesus. Mentira, Jesus não criou uma igreja. Se você quiser a igreja de Jesus, você vai virar judeu. Porque Jesus veio aqui e virou judeu. Ele já tinha uma religião instituída, ele não fundou uma religião. Ele veio aqui e virou judeu. Entrou na religião judaica. Aí os caras expulsaram ele. Aí Jesus, eu costumo dizer que foi mais inteligente que eu, porque eu fui expulso de 3 igrejas. Ele foi da primeira e ele não inventou mais. Ele não inventou moda. Ele foi expulso. E aí ele fez o quê? Vou montar outra igreja, vou criar um sistema. Não, mano. Ele saiu se relacionando com pessoas. Descentralizou, Você né? tava no poço, tomava ideia com a mulher, trocava ideia com o cara, ia no barco, pescava, comia um peixe, ia pra praia. Mano, viveu. Ele viveu. Ele se relacionou. Só isso. Não colocou regra, norma, nada, viveu. Viveu. E aí é o seguinte. Mudou uma história. Como? Se relacionando com pessoas. De contar a história dele. Ele mesmo não parou a Bíblia para escrever. Tá aí, contar mano. a história Não, dele. Isso, né? ele não escreveu nada. No Ele não ponto de escreveu vista- nada. No ele ponto de vista de cada um, né? Lucas, médicos. Ele e vários viveu, escreveram. ele viveu. legal. Aí é o seguinte, aí vem as religiões e agora institucionaliza isso. Quando ele morreu, o véu foi rasgado. Por quê? Porque naquela época só o sumo sacerdote entrava na presença de Deus para entregar as orações do povo. Jesus vem e rasga esse véu e fala assim: todo mundo pode entrar na presença de Deus. Você não precisa de uma religião. Se você quer o que eu tô falando, eu e meu pai vamos morar dentro de você. Então Jesus acaba com a religião aí. Porque a palavra religião é religar o homem com Deus. Aí ele vem e fala assim: não, agora eu vou trazer o Deus para dentro de você. Pronto. Vai ligar o Ele quê? descentraliza. Ele descentraliza. Agora, não tem como ligar mais lugar nenhum. Tudo a religião me apresenta o Deus fora. E toda vez que você busca um lugar para se ligar a Deus, já você está perdido. Já tá perdido. É isso aí. E a chave é essa. Os caras te convencem a ficar procurando o lugar que vai te religar. Sim, porque é nisso que ela existe. Cara, Quem Os que caras comanda- parece que foi Então, treinado os na cara Al-Qaeda. faz- Não, né? não, não. Os Quem cara comanda parece- as religiões é o mal, isso. não é o bem. As religiões não é de Deus. É Não é de muito Deus, é verdade. Quem comanda as religiões. Por quê? Porque esses outros espíritos que existem aí, esses outros seres, essas outras entidades, esses outros. Fala como quiser, alienígena, tem uns que falam que é alienígena, tem outros que falam que é entidade, guia, potestade, inventa o que quiser. Eu falo que é tudo imaginação. Não, Pra pode mim é inventar o que tudo quiser, imaginação é isso aí. É isso aí. Assim, ó, sabe o que eu gostei? Esses dias eu participei de uma palestra de um médium, um cara, esqueci o nome dele, um cara fera aí. E eu gostei de uma coisa que ele falou: os espíritos involuídos. Uhum. Ele falou, os espíritos involuídos. Os caras. E eu falei, pô, legal, gostei disso aí, os involuídos. Não desenvolveu o bagulho. Mas enfim, mas esses caras são muito evoluídos, mas eu gostei dessa ideia. Então, assim, interessa quem for, mas vamos lá, esses entes aí. O que acontece? Eles nos invejam.
Não todos, mas uma grande maioria. Por quê? Porque eles não têm a liberdade que nós temos. Nós somos o único ser que a gente é eternidade e temporalidade ao mesmo tempo. Esses outros seres, para ter legalidade aqui, eles precisam de nós. Um espírito não tem legalidade sem uma matéria. Não tem poder. Não tem poder nenhum sem uma matéria. A legalidade da matéria, ele precisa de uma matéria. Para estar aqui na matéria, ele precisa de uma matéria. Então ele está aqui vendo, ouvindo aqui, pai, não tem legalidade. Aí ele precisa de um corpo, de um cavalo. Os caras falam, um cavalo. Pô, mano, eu sou cavaleiro, que eu vou subir, vai montar em mim o quê? Ninguém vai montar em mim, não. Eu sou cavaleiro, se eu vou montar, eu que monto. Mano. Se for pra montar alguém, eu que vou montar, mano. Entendeu? Não, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Alguém vai subir em mim, o cacete. Eu sou cavaleiro, eu não sou cavalo de ninguém. Entendeu? E aí é o seguinte, ele precisa disso. E aí, a Bíblia fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O cristianismo veio para libertar, espaço livre. Então, ser livre é ser livre. Tudo me é lícito, mas tudo me convém. Quem decide o que é certo e o que é errado na minha vida sou eu. Aí outro dia eu tô conversando com o cara, ele falou assim, não, pô, não posso comer pipoca, meu santo hoje não deixa. Eu falei, oxe, como assim, mano? Não, hoje eu era o dia de beber, eu não posso beber porque eu não posso. Como não pode, mano? Então qualquer religião que diz não pra mim, eu já não é de Deus. Porque pelo contrário, a Bíblia diz assim, ó, João escreve lá na carta, capítulo 4, João fala assim, filhinho, eu vos escrevo, 1 João, filhinho, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se todavia você pecar, olha aí, mano. Ele tá falando assim, ó, eu tô falando pra não fazer, mas se fizer... Você tem um advogado. Olha, se a gente olhar nessa ótica, a Bíblia é a única religião, vamos colocar aspas para o pessoal entender, que deixa eu fazer aquilo que ela prega contra. Porque ele tá falando assim, ó, filhinho, eu vos escrevo essas coisas para você não pecar, mas se todavia pecar, tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus. Não tem problema não, pode pecar também. Ó, Jesus, essa mulher foi pega em adultério, ó. Valeu. Jesus, essa mulher foi pega em adultério. A lei manda apedrejar. Ele falou, tá bom, quem nunca errou pode tacar a primeira pedra. Todo mundo foi embora. A mulher, e agora, Jesus, e você? Vinha, só não fica dando aí pra todo mundo ver, mas vai lá e não peca mais não, vai embora. Acabou. Eu nunca vi Jesus corrigir ninguém no sentido de mandar mudar. Não tem registro Ele nunca disso. mandou mudar ninguém. Não tem registro. Porque como eu vou falar que a sua vida deu errado? Como eu vou falar que você tá errado? Para eu falar que uma coisa tá errada, eu tenho que ter o gabarito da coisa certa. Eu sou professor, aplico prova, então eu tenho o gabarito da prova certa e você tem a prova lá. Então eu vou contar. Ó, você acertou 1, 2, 3, 8. Você acertou 8. Por que eu sei que ele acertou 8? Porque eu tenho o gabarito com as 10 respostas certas. Então, para eu falar que você tá errado, eu tenho que ter o gabarito da sua vida, da vida certa. Eu tenho que ter o gabarito da vida certa e a sua vida certa. Não adianta ser o gabarito da minha vida certa, porque eu não sou você. Então, para eu falar assim, tá errado, seu casamento deu errado, sua empresa deu errado, sua vida deu errado, eu tinha que ter o gabarito do certo. O gabarito da vida... Quem tem o gabarito da vida perfeita para falar para mim que a minha vida deu errado? Acabou. O único que tem é Cristo. Aí a gente fala assim, imita ele. Morreu na cruz, né? Mano, Pra qualquer um deu a errado. vida dele foi a pior. Foi pro inferno. Ele foi pro inferno. Pior. Ele foi pro Nasceu do inferno. adultério. Não, vem comigo. Nasceu do adultério. De uma fornicação. Pô, mano, é o seguinte. A gente tá falando de 2000 anos atrás, num lugar extremamente machista. Mulher não valia nada. Literalmente, mulher não valia nada. Sabe por quê? Se você for olhar os 10 mandamentos, se não me engano é os 6 ou 8, que fala assim, ó, não cobiçarás a vaca do seu próximo, a cabra do seu próximo, a mulher do seu próximo e as coisas do seu próximo. A mulher fica depois. Sim. Mulher fica junto com as coisas. É. Com a vaca, com o bode. Propriedade, né? Propriedade. É mandamento, os 10 Machismo. mandamentos. Tá lá nos 10 mandamentos. Não cobiçará a vaca do seu próximo, a mulher do seu próximo, a cabra do seu próximo e as coisas do seu próximo. Porque os mandamentos foram dados naquela época e não dava pra fazer diferente, senão não entenderia. Não, é porque os mandamentos foram escritos por uma Homens sociedade patriarcal. machistas, Foi escrito sobre os testículos de Pedro, entendeu? Mas primeiro apóstolo que tem é a Maria, que viu Jesus, apóstolo, aquele enviado que vai levar uma mensagem, foi Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena, as duas apóstolas. O apostolado de Maria Madalena, ninguém fala, mas a Maria Madalena ela tinha que ser estruturada sobre a vulva de Maria Madalena e não sobre os testículos de Pedro. Mas a gente está falando de uma sociedade patriarcal. E dizem que os escritos de Maria Madalena
era o que deveria ser estudado, porque ela era mais próxima de Jesus do que qualquer outro. De intimidade, né? E ela não era prostituta. Detalhe. Não, nunca foi. Nunca foi prostituta. Ela pessoal. era. Eu digo de intimidade e profundidade. Não, né? porque é o seguinte, ó. Se fosse também não, Não, tinha não, mal não, mas algum. não, é histórico, não né? tem problema, mas é o seguinte, Maria de Magdala, ela era da cidade de Magdala, e dela foi expulsado 7 demônios, só isso. Uhum. Não tinha nada de prostituta. São 3 Marias que tem lá. Tem a Maria, a mãe de Jesus, a Maria, a mãe de Lázaro, né? E a Maria de Magdala. Que não tem nada a ver com prostituta, que o pessoal fala, Maria que era prostituta. Não era. Mas enfim. E a Maria de Magdala era filho de um empresário lá da época. Sim, ela era rica, ela tinha posse, ela era muito rica. E foi ela que bancou Grande parte. toda a investida, toda a vida de Jesus depois do trabalho. Os 3 anos, né? Com os apóstolos. Imagina você andando com 12 pessoas, 14, uma turma de 14, você ia de cidade em cidade e você pagando comida, hospedagem para todo mundo. Essa era a Maria que financiou Uma das pessoas financiava. E Maria, ela falava 4 línguas. E as mulheres na época não podiam nem saber ler nem escrever. Sim. O que aconteceu foi que o pai dela, ela era filha única. E o pai dela não tinha para quem deixar todas as posses. E treinou ela dentro de casa. Sozinho, porque a mãe de Maria também morre cedo. E o pai é que cuida dela. Tem um seriado na Netflix que eu gostei muito da parte histórica dele, né? Porque cada um que conta uma história vai contar de um jeito. A visão desse seriado, de Maria Madalena, achei incrível, incrível assim, essa leitura, é o que eu acreditava mesmo, e diz que ela fugiu com o cálice e a pedra de jade, que era o que Jesus fazia, aquela cerimônia deles, a ceia deles, Isso. que eles faziam lá uma reza antes de comer, né? Isso, era assim. E ele pregava ali antes, e isso daí era consagrado e tal. E ela, no pós-mortem de Jesus, Jesus dita livros para ela. E esses livros sumiram. E ali deve estar todo o conhecimento mais puro que tem. Isso daí a história apagou. E deve estar escondido em algum lugar. Tem uns pedaços que estão achando aí, mas a gente não vê, né? Como tem tudo acesso, que é né? importante, Tem acesso. a gente não tem acesso, é escondido. Se é muito importante, certamente vão esconder. As 7 chaves. Cara, 3 então, horas. mas assim. E aí, Júlio? Você ia falar mesmo? Não, Ia falar fala que o da tempo nossa passou cidade. aqui. Canção. né? 3 Fala horas da- já, vem. Dá um Caramba, briefing. cara. Dá um briefing do Boa. que nós queremos fazer com a cidade, que é todo mundo cuidando de todo mundo cuidando da cidade e ninguém mandando em ninguém. Surgiu com a ideia de se descentralizar um Vamos- negócio. Vamos fazer o seguinte, calma aí. Vamos finalizar aqui, ó. E aí a gente sai pra trocar ideia disso aí. Aí já. Toma um já... cafezinho, no banheiro vamos um também, cafezinho. quero no fazer- banheiro. trocar, e mas tal. vamos finalizar aqui. É isso Então, aí. vamos finalizando, pessoal. Foi isso aí, o papo, um café com os camaradas. Valeu. É nóis, Queiroz. Mais aleatório impossível, né? Boa. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu.